em Londres, né? Bom, eu vou falar um pouquinho como está a minha vida aqui e como que isso evoluiu nas últimas semanas, né? Desde o começo do ano, na verdade, né, a faculdade e as instituições de ensino já têm, em geral, monitorado essa questão do corona para estão preocupados com a saúde dos alunos, né? O que aconteceu na minha faculdade, o King's College London, eles basicamente foram gradualmente dando updates, né, semana a semana da situação do corona, né? E, curiosamente, eu acho que também ocorreu assim no Brasil, né? Eles começaram a se movimentar e sugerir e passar as aulas para online, para ensino à distância, já um pouco antes ainda do governo, né? Então, inicialmente aqui, quando a situação começou a escalar e ficou mais grave, que foi logo depois que a Itália teve aquele pico, né? E o Reino Unido gradualmente começou a ter infecções e ter alastramento aqui. O que ocorreu foi que o governo começou a adotar uma medida muito parecida com aquela do Brasil, né? Que eles estavam chamando de herd immunity, né? Imunidades de massa, né? Imunidade de rebanho, né? E, ao mesmo tempo, eles fizeram aquela encomenda de estudo para o Imperial College e foram adotando essa medida. Mas é interessante que as instituições de ensino, outras organizações, já foram passando quem podia, tudo para teletrabalho, né? E para aulas em plataformas online, né? A única diferença foi que o governo depois começou a reconhecer que essa estratégia não estava funcionando, principalmente com base no resultado do estudo, né? Eles leram o estudo e resolveram mudar a estratégia e gradualmente começaram a sugerir, indicar que as pessoas ficassem em casa e até a semana passada que eles instauraram realmente um lockdown efetivo, fecharam as cidades, fecharam todos os serviços não essenciais, né? Transporte público está funcionando, mas só algumas linhas. O metrô também está funcionando, mas só algumas linhas. Eles recomendam só se você pegar, se você precisa mesmo, né? E com relação, por exemplo, a exercícios físicos, eles ainda recomendam que você faça, mas uma vez por dia só, e só saia de casa para ir no mercado, por exemplo, né? E, obviamente que aqui eles começaram a adotar essas medidas mais rígidas porque parte da população estava seguindo e estava respeitando e outra parte não estava respeitando o lockdown, ou não era lockdown ainda, o fechamento, né? Isso ocorreu, o lockdown acho que aconteceu, se não me engano, na quarta ou quinta-feira e no domingo anterior, no fim de semana anterior, os parques estavam lotados, as pessoas não estavam respeitando isso, então o governo adotou essas medidas mais estritas, né? E, obviamente, agora só está trabalhando quem precisa mesmo, né? Você olha as ruas, está tudo bem vazio. Os cafés, restaurantes estão fechados, só funcionando com serviço de delivery. E agora todo mundo está respeitando, né? E no meu caso, eu moro aqui numa moradia estudantil, então aqui mais de 60% das pessoas já voltaram para suas casas, né? E essa foi inclusive uma das políticas que a faculdade que eu estou recomendou, que era que todos os estudantes, se possível, voltassem para seus países de origem, para que eles pudessem ficar próximo da família, mas também tem um outro elemento que é diminuir a possibilidade de infecção aqui, né? E esse tem sido constantemente a recomendação da faculdade, né? E, e a situação aqui está sendo esperada de continuar em lockdown por até 3 semanas, né? Isso vai ficar em 3 semanas, e aí em 3 semanas eles vão reavaliar se vão adotar medidas mais rígidas ou medidas mais brandas, né? Em termos de rigidez aqui, só uma curiosidade, a polícia tem inclusive capacidade de realizar enforcement, de realizar, de separar grupos e de dar multas se as pessoas tiverem reunidas e desrespeitando o lockdown, né? A gente vem fomentando aqui, né, nos episódios do podcast, Paulo e Rafinha, que sempre comentando da atuação do Boris Johnson, né, de como ele estava lidando, e ele muito, muito alinhado ideologicamente com Jair Bolsonaro, com Donald Trump, né, assim, é o mesmo grupo de espectro político, sendo um negacionista, né, tentando manter a economia funcionando, igual em Milão, aquela campanha de Milão não para, né, e depois o prefeito de Milão vindo a público, né, fazendo um discurso, um pedido de desculpas que deveria ter parado, né?
E Boris Johnson resolveu adotar a mesma medida, inclusive, né, ele, Boris Johnson, está infectado e a rainha da Inglaterra foi muito provavelmente infectada por ele, né? Assim, quem diria? A rainha da Inglaterra. Já com o príncipe Charles confirmado antes, né? Anteriormente. Pois é. E o que você acha, Rafinha? Nos diz aí a sua perspectiva. Eu acho que o principal, e esse, na minha opinião, é o ponto que na Europa tem sido mais interessante, né? Estão todos tratando essa crise como a maior crise que a Europa já passou desde a Segunda Guerra, né? Essa foi, inclusive, a mensagem que eu recebi no meu e-mail da faculdade, o reitor da faculdade dizendo, olha, essa é a maior crise que o King's College já passou desde a Segunda Guerra. A Alemanha falou isso, o próprio Boris Johnson também tem falado bastante da gravidade dessa situação. Então, está todo mundo tratando isso como uma espécie de, entre aspas, economia de guerra, realmente, né? E existe ainda que em níveis variados, porque aqui também tem pessoas mais descrentes e tal, mas a diferença é que, obviamente, o governo adotou as medidas mais rígidas, né, de lockdown. Mas existe ainda que um mínimo senso de que a situação é muito grave e que ainda vai se estender por um tempo, né? Tem acontecido ações de solidariedade muito interessantes aqui, né? Se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, né? Houve manifestações nas ruas de apoio ao NHS, que é o Sistema Público de Saúde do Reino Unido, muito parecido em estrutura com o SUS, né? Mas, e aí ao final do dia, né, houve uma manifestação das pessoas em frente às suas casas, batendo palmas e falando palavras de ordem em homenagem, né, aos guerreiros do NHS, né? Isso foi muito bonito de ver, isso foi amplamente divulgado aqui no Reino Unido, né? Vamos continuar na Inglaterra, Léo? Tem um outro amigo nosso por lá? Tem o Yuri Mariano, que é Scrum Master lá na Inglaterra e mora faz um tempo. Conta pra gente também a respeito dessa ansiedade, né? De não saber o que vai acontecer. Ansiedade econômica, né? Só Deus sabe o que vai acontecer. Só Deus sabe se isso vai ser pior que o crash de 2008, né? Sei lá. Então é uma sensaçãozinha de solidariedade, mas eu não diria que é nada tipo, oh meu Deus do céu. Eu vi muita gente catando coisas no supermercado, comprando, tipo, hoarders, manja. Catando papel higiênico, catando farinha, o caralho é 4, levando tudo pra casa, manja. Teve muitas vezes que eu fui no supermercado e não tinha nada pra pegar. Agora melhorou muito. Agora, por exemplo, todos os supermercados têm limite de pessoas para entrar. Eles abrem 1 hora antes do horário normal para as pessoas idosas poderem comprar os bagulho. Então tá tendo um senso de respeito um pouco maior agora. Mas no começo, umas 2 semanas atrás, meu Deus do céu, ficou pânico o bagulho aqui. Mas agora tá melhorzinho. Agora você vai no mercado, você até consegue achar tudo para comprar. Mas é um inferno, porque estão controlando a quantidade de pessoas dentro das lojas, então faz fila para entrar no mercado, tem espaço, tem que ficar no mínimo 1,5 metro, 2 metros de cada pessoa na fila, então fica aquelas filas gigantescas, manja, com 1,5 metro, 2 entre cada pessoa. Então estão tentando, né? Mas... E como que você tá achando que a sociedade está lidando? O pessoal é altruísta? Você acha... Como o inglês está pensando em geral, assim? Você vê cenas de solidariedade? A nossa percepção é que o pessoal tá que se foda, manja. A gente tá meio restrito, manja. A gente sai de casa, tipo, muito pouco. Quando sai é pra dar um lap no parque e voltar pra casa, manja. Só pra esticar a perna 1 vez por dia, 2 no máximo, manja. Então a gente tá respeitando bastante, mas tem gente que tá se cagando. O meu flatmate aqui que mora comigo, o cara sai pra correr todo dia, faz o que puder pra ficar fora de casa. Sai pra correr 3 vezes por dia. Tá quase morrendo. Mas tá correndo ainda, só pra ficar fora de casa. Até semana passada tinha gente fazendo piquenique ainda nos parques, né, cara? Então, e no mercado você ainda vê, nas filas e tal, então tem ali as demarcações tal, mostrando qual que é a distância que tem que ficar. Tem muita gente ainda que parece que tá que se foda, tá ligado? Ou parece que não sabe o que tá fazendo. Tá andando no meio dos outros, tá tentando manter uma distância, a pessoa fica andando em cima do você.
os caras aqui não são bons pra seguir o que os outros falam, manja. Eles não são desses. Bom, se a Inglaterra demorou a agir, outros países do continente europeu tiveram aí lideranças mais firmes desde o início, né? A gente vai para a Bélgica, que é um país que aparentemente levou aí bastante a sério, né? Com a Esther Paiva, ela é doutoranda em ciência de alimentos, está por lá na Bélgica, né? E pode falar ainda um pouco a respeito dessa quarentena por aí, hein, Esther? Que a situação aparentemente está controlada, mas estamos em quarentena absoluta, né? O governo determinou quarentena até dia 19 de abril, em primeira instância. Então, todos em situação de lockdown, que é o isolamento social, todos estamos em casa, tudo está fechado, todas as escolas, universidades, todo o comércio, tudo fechado. O que a gente pode ainda fazer é ir ao mercado e farmácias, né? Mas mesmo assim a entrada no mercado é bem controlada. O pessoal fica na porta controlando o número de pessoas que entram para que a gente ainda mantenha uma distância segura entre as pessoas lá dentro. Então, às vezes, a gente vai ao mercado, dependendo do horário, tem fila para entrar, né? Por conta da questão da segurança da distância. E nas farmácias eu não sei falar a respeito, porque não precisei de ir, graças a Deus, certo? Mas aqui ainda é permitido para nós também fazermos atividades físicas ao ar livre, frequentar alguns parques e tudo mais. Mas é permitido sob a premissa de que vá apenas 2 pessoas, e essas 2 pessoas precisam morar juntas ou fazer parte da mesma família, enfim, estar debaixo do mesmo teto. Não é permitido você combinar com um amigo de se encontrar para correr, para fazer alguma atividade externa. Precisam ser pessoas que já moram juntas, né? E a polícia, ela controla tudo muito bem isso. Aqui a gente tem ronda de polícia, dos policiais todos os momentos, né? Quando a gente está fora, eu moro em frente a um parque, e isso a gente tem visto, posso testemunhar que isso é bem comum, bem frequente. E acima de 3 pessoas eles já consideram como aglomeração. E se 3 pessoas estão na rua de bobeira, fazendo nada, pode receber multa. Então essa tem sido a recomendação do governo, e eles têm feito valer a lei que eles estabeleceram. E como que vocês estão lidando com o tempo para fazer as coisas aí? Qual que está sendo a perspectiva das pessoas, né, nesse momento mais introspectivo, em que você parece que tem mais tempo para viver, né, e não aquele dia a dia correria do mundo pré-coronavírus, né? Apesar de tudo isso, tem sido muito interessante a experiência de ficar em casa, né? Tudo muito novo. Tudo assim, a gente está descobrindo como ficar em casa, né? Porque até então a gente não tinha essa experiência, a gente não tinha essa realidade, né? E é muito interessante porque o que a gente mais queria, a nossa maior desculpa quando a gente estava tendo uma vida normal, antes do corona, era tempo, né? Ah, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo cumprir várias coisas porque eu não tenho tempo. Então, eu moro aqui com mais 3 amigas, né? 3 flatmates, elas são da França e da Itália. E tem sido muito interessante a experiência porque até então a gente só morava junto, né? A gente só dividia o mesmo apartamento, mas agora a gente está vivendo juntas mesmo, né? Agora eu tô conhecendo as meninas. Ainda na Bélgica, né? Agora a gente vai para Antuérpia falar com a Lilian Silveira, né? Que traz pra gente um relato sobre pessoas jovens que não levaram muito a sério o corona, num país que o governo adotou medidas muito sérias desde o começo, né? Sobre a liderança da Sophie Wilmes, que é do Partido Reformista, e inclusive é um partido liberal, viu, Paulo? E tomou todas as medidas, seguiu a OMS à risca, né? É o que há de esperado, né, de um país tão internacional como a Bélgica, né? Ela foi muito clara quando ela disse que isso não é férias, isso não é uma brincadeira. E as pessoas que acharam que era uma brincadeira, hoje são essas pessoas que estão ocupando os leitos de UTIs. Lá temos jovens de 20, 25, 30 anos, lá temos parte da nossa população que não tinha consciência do problema, que ficou nas ruas enquanto a gente mandava estar em casa. E é por isso que a gente cresceu aí drasticamente no gráfico. A gente tem mais aí, de ontem para hoje, mais de 1.000 infectados. Então, a gente tem um total de 10 mil e já passamos aí de 400 mortes. Se a gente não passou, tá lá 387, coisa assim. E a gente tem mais de 4.000 pessoas hospitalizadas.
mais de 1.000 pessoas ocupando aí os leitos de unidade de terapia intensiva. E conta pra gente também a respeito de ações solidárias que você tem feito aí, né? Porque